Olá, a pergunta é da caixa preta da tecnologia e estratégias, como se explica a mudança tecnológica? Essa pergunta sobre a caixa preta pode ser respondida a partir de dois autores centrais para a economia da inovação, que é Nathan Rosenberg e Giovanni Dossi. Ambos ajudam a explicar como ocorre a mudança técnica, destacando três ideias fundamentais: trajetória, cumulatividade e a incerteza. Nathan Rosenberg foi um economista norte-americano especializado em história da tecnologia, professor emérito da Universidade de Stanford, e é considerado um dos pilares da corrente neo-schotteriana. Em 1996, ele recebeu a medalha Leonardo da Vinci, a mais alta condecoração da Sociedade, da História da Tecnologia. No livro Dentro da Caixa Preta, Tecnologia e Economia, publicado em 1982, Rosenberg parte de uma crítica direta à teoria econômica tradicional. Ele afirma que os economistas sempre trataram tecnologia como algo que acontece dentro de uma caixa preta. Reconhecem seus efeitos sobre a produtividade e o crescimento, mas não investigam seu funcionamento interno. Então, o objetivo desse livro é justamente abrir essa caixa preta e mostrar que as características específicas de cada tecnologia importam para entender a economia. A ideia central de Rosenberg é que cada tecnologia tem propriedades próprias e influenciam a taxa de crescimento, a produtividade e o ritmo da difusão, o tempo de aprendizado envolvido e até mesmo a eficácia das políticas públicas. Ele destaca a importância de processos de aprendizagem como o learning by doing, que é o aprender produzindo, ou learning by using, que é o aprender utilizando. O exemplo que ele trabalha é a indústria de aeronaves comerciais entre 1925 a 1975. Nesse setor de aeronaves, os custos de desenvolvimento são muito elevados, o tempo de construção, de produção é longo e o desempenho final não é totalmente previsível no início. Então, a experiência acumulada no uso real dessas aeronaves é que é decisivo, é o que foi decisivo para melhorar os projetos e reduzir as falhas nas aeronaves, ou seja, era o aprender fazendo. Isso mostra que a mudança técnica é cumulativa e depende da experiência. Rosenberg também enfatiza a crescente dependência da ciência do século XX. A ciência influencia a tecnologia, mas também é influenciada por demandas tecnológicas. Ele mostra que o desenvolvimento de novas tecnologias se tornou cada vez mais caro e também incerto. O desempenho final de uma tecnologia é difícil de prever, né? Então, isso significa que a mudança técnica envolve o risco, tentativa, erro. Então, outro ponto importante em Rosenberg é a interdependência tecnológica. As tecnologias se apoiam umas nas outras. Máquinas produzem máquinas. Setores estão conectados por fluxos de conhecimentos e insumos. Ele também analisa a transferência internacional de tecnologia e como os países considerados mais desenvolvidos industrialmente acabam servindo como modelo para outros menos desenvolvidos. Isso é relevante para entender desigualdades internacionais e também a dependência tecnológica de países considerados mais desenvolvidos. Já Giovanni Dossi é um economista italiano, professor emérito e diretor do Instituto de Economia da Escola Superior Sant'Anna, em Pisa, na Itália. Ele organiza, em 1988, a coletânea chamada Mudança Tecnológica e a Teoria Econômica. A tese central dessa coletânea é que a mudança tecnológica não pode ser tratada como um fator exógeno. Ela precisa estar no centro da teoria econômica. Giovanni Dossi enfatiza que a inovação segue trajetórias tecnológicas. As empresas
inovam dentro de certos marcos técnicos e orientam quais problemas são relevantes e quais soluções são possíveis. A inovação é direcionada por paradigmas tecnológicos. Isso significa que cada setor segue caminhos relativamente estáveis ao longo do tempo. A mudança técnica é cumulativa. Empresas já acumulam conhecimento em determinado campo, que acumulam conhecimento em determinado campo, têm mais facilidade para inovar em áreas próximas. Então, a coletânea também destaca a incerteza, ou seja, o inovar envolve risco, custo, resultados que são imprevisíveis. Então, essa coletânea discute como indústrias de alta tecnologia dependem fortemente de pesquisa científica, de investimento e também de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Assim como Rosenberg, Dossi e demais autores mostram que a relação entre ciência, indústria e governo é decisiva. O exemplo da indústria aeronáutica, novamente, de 1925 a 1975, aparece como um caso paradigmático. Inovação tecnológica, o apoio governamental, a regulação de legislações caminham junto para permitir um sucesso econômico. Isso mostra que a mudança técnica depende de arranjos institucionais que são amplos. Ao responder como se explica a mudança técnica, os dois autores eles convergem nesses três pontos. O primeiro ponto é a trajetória, ou seja, a inovação segue caminhos historicamente moldados. O segundo ponto é a cumulatividade. O conhecimento acumulado no passado condiciona possibilidades futuras. E o terceiro é a incerteza. Não é possível prever plenamente os resultados de altas tecnologias, como o exemplo que eles deram, as aeronaves. Em setores ligados à ciência da Terra, como energia, petróleo, mineração, infraestrutura, a mudança técnica não ocorre de forma espontânea. Tecnologias de monitoramento, coleta de dados, prospecção dependem de uma longa trajetória de desenvolvimento científico e industrial. Sistemas de dados e monitoramento só funcionam porque existem estruturas acumuladas, equipamentos, redes, laboratórios, pessoal altamente qualificado. Isso mostra a dependência da trajetória e da interdependência tecnológica. Além disso, a exploração de recursos naturais exige um alto risco e investimento. Os riscos quanto às incertezas sobre o desempenho, o custo e os impactos sociais e ambientais, bem como da exploração dos recursos naturais, que exigem alto investimento, e a incerteza, né, do futuro. O desenvolvimento tecnológico em energia ou mineração depende do aprendizado contínuo em políticas públicas. Isso também tem implicação nas mudanças climáticas e também em conflitos geopolíticos. A abordagem de Rosenberg e Doss permite discutir desigualdades tecnológicas entre países, dependência de infraestrutura e os desafios da transição energética. Em síntese, abrir a caixa preta da tecnologia significa entender como a ciência, a indústria e a economia se articulam na produção da mudança técnica. Então, trajetórias acumuladas, aprendizado e incerteza são centrais para explicar por que certas tecnologias avançam enquanto outras fracassam. E como isso transforma economia, território e também tecnologias moldam recursos naturais e desenvolvimento regional em disputas globais. Obrigada.